Os alemães que realmente entenderam o que aconteceu na história ainda têm vergonha. Essa é uma afirmação de um professor alemão que preferiu não ser identificado ao comentar sobre o Terceiro Reich, período entre 1933 e 1945, quando Adolf Hitler instaurou o governo nacional socialista totalitário na Alemanha e foi responsável pela morte de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. O historiador alemão Daniel Bratanovic, editor do jornal Junge Welt, comenta que desde cedo a educação nas escolas da Alemanha Oriental era antifascista e que em 1968 começou a se falar nas escolas de todo o país sobre o tema. Porém, de acordo com o professor anônimo, a percepção sobre o mal causado pelo nazismo só veio muito depois, para uma parcela de alemães que foram afetados pela ideologia de massas vigente no regime de Hitler. O professor relata que ouvia histórias de seus pais sobre quando eram crianças na época do Terceiro Reich e sobre a recepção ao ditador quando ele visitava a cidade de seus antepassados. Segundo alguns relatos, havia uma atmosfera de euforia sempre que Hitler aparecia, por se tratar realmente de um fenômeno de massa. Apesar do tema ser bastante delicado e repleto de memórias hostis, de acordo com algumas reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial, os alemães começaram a aprender sobre os impactos do hitlerismo por volta dos 13 e 15 anos de idade. As aulas introdutórias ao tema não são baseadas apenas em livros, mas também em filmes como O Diário de Anne Frank, de 1959, e O Menino do Pijama Listrado, de 2008, além de visitas a diversos museus e memoriais, sinagogas e cemitérios judeus. 70 anos após o fim do nazismo, a Alemanha continua estigmatizada pelo acontecimento em todo o mundo. Peter Hoffmann, porta-voz do Museu Casa da História da República Federal da Alemanha, localizado na cidade de Bonn, internacionalmente conhecida como a cidade da ONU na Alemanha, afirma que, embora a maioria das pessoas hoje não tenha culpa pelos crimes nazistas, elas se sentem, de alguma forma, responsáveis. De acordo com o porta-voz do museu, os monumentos históricos têm a função de contribuir para que a memória do nazismo e da Segunda Guerra continue viva, para que o que ocorreu no passado não se repita. Além dos museus e memoriais, é possível encontrar em todo o país placas douradas no chão em frente às casas onde viviam famílias de judeus. Nelas, além dos nomes e sobrenomes, há a data de quando as pessoas foram deportadas e em que campo de concentração foram mortas. Uma jovem alemã, estudante de antropologia, relatou sobre a importância do turismo no seu país estar associado à história mundial. Formada em estudos da América Latina, com foco em antropologia, a estudante procura entender o que se passou com sua família durante o nazismo. Em 2014, ela viajou para a cidade onde sua avó morava, com a família, na época da República Tcheca, quando a província pertencia à Alemanha. Lá, sua tia-avó contou sobre o dia em que a cidade esperava pelo momento em que Hitler passaria de carro. De acordo com a estudante, há uma espécie de orgulho no jeito como alguns alemães ainda comentam sobre esse período tortuoso da história mundial. A jovem alemã comenta que foi difícil perceber que, naquela época, algumas pessoas, como a sua tia-avó, acreditavam viver bem. Segundo o professor de história alemão não identificado, o orgulho nacionalista é uma das questões mais problematizadas na Alemanha atualmente. Inclusive, recentemente, a Embaixada da Alemanha publicou um vídeo
explicando como esta historiografia é abordada entre os alemães. O vídeo da embaixada descreve que entre os 13 e 15 anos, crianças aprendem em sala de aula sobre os riscos e as violências causadas pelo nazismo. E lembra que, desde cedo, elas têm contato com as memórias do período do Terceiro Reich, andando pelas ruas das cidades alemãs. O aprendizado sobre o Holocausto é obrigatório em todas as escolas alemãs, embora os 16 estados federativos alemães tenham autonomia sobre os currículos escolares. Portanto, a extensão do ensino desse período da história varia de acordo com cada região do país. Na Alemanha, o Holocausto não é visto apenas como um fato histórico, pois reflete como a sociedade alemã, até hoje, busca meios de compreender e não esquecer o seu passado, associado às relações com o povo judeu. De acordo com a alemã Hannah Weiss, de 19 anos, seu primeiro contato com uma abordagem informativa sobre o tema aconteceu quando estava na 5ª ou 6ª série do ensino fundamental, ao assistir a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial na escola. Segundo a estudante, ela e seus amigos ficaram bastante afetados com o assunto e com as imagens da tragédia cometida contra os judeus nos campos de concentração. Outros 2 jovens também comentaram sobre a importância do debate e da reflexão crítica nas aulas e no período escolar. Os berlinenses Willy e Franz tinham apenas 15 anos e estavam na 9ª série quando tiveram as primeiras aulas sobre o Holocausto. Seus professores de história apresentaram o tema em sala de aula e, posteriormente, organizaram excursões a memoriais. Willy, que estuda numa escola pública, foi com sua turma ao campo de concentração Sachsenhausen, localizado nos arredores de Berlim. Já a escola privada onde Franz estudava organizou uma viagem a Auschwitz, na Polônia. De acordo com Willy, de 17 anos, é impossível compreender profundamente a dimensão do Holocausto sem nunca ter estado num campo de concentração. Franz, atualmente com 18 anos, teve a mesma impressão que o colega e destacou outra experiência que o marcou: uma palestra de um sobrevivente do Holocausto. Segundo o rapaz, atividades como essa são muito importantes, pois somente imagens em preto e branco não são suficientes para compreender completamente o que aconteceu. Os 2 jovens fazem parte do Comitê de Alunos de Berlim, que defende a implementação da obrigatoriedade da visita a campos de concentração financiada pelo governo no currículo escolar, o que atualmente não acontece nas políticas públicas do país. O depoimento do jovem alerta sobre um período sociocultural frágil em que sua geração e outras gerações viventes na atual conjuntura precisam sempre relembrar o que aconteceu e como aconteceu, para eventos como aquele nunca mais voltarem a acontecer. No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, celebrado dia 27 de janeiro, também considerado o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, os cidadãos alemães relembram sobre o episódio que marcou a história mundial do maior crime de xenofobia dos últimos séculos. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005, por ocasião do aniversário de 60 anos da derrota do regime nazista e da libertação dos campos de concentração. De acordo com Samuel Pisar, sobrevivente do Holocausto, advogado internacional e embaixador honorário da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, ele e outros que sobreviveram aos campos de concentração são os últimos sobreviventes do Holocausto e estão desaparecendo aos poucos, conforme o tempo de vida de cada um.
Samuel ressalta que, em breve, a história falará sobre as violências extremas da Segunda Guerra Mundial com a voz impessoal dos acadêmicos e dos romancistas, além da voz malevolente dos falsificadores e negadores em ascensão. O sobrevivente ressalta que essa fase já começou e que o Dia Internacional das Nações Unidas de comemoração das vítimas do Holocausto é um elo vital para a transmissão do legado incrível de sobrevivência de seus semelhantes, sejam eles judeus ou não judeus. Recentemente, o Registro da Memória do Mundo da Unesco publicou uma pesquisa sobre a chamada geração Z da Alemanha. No caso, um levantamento sobre a percepção dos jovens entre 16 e 25 anos de idade em relação ao regime nacional socialista vigente no governo de Hitler. O projeto, intitulado Arosen Archives, consiste no maior arquivo do mundo sobre vítimas e sobreviventes do nacionalsocialismo. O programa preserva e disponibiliza online documentos originais sobre prisioneiros de campos de concentração, informações sobre deportações, trabalhos forçados e depoimentos de sobreviventes. Os resultados da pesquisa apontam que a geração Z se interessa mais sobre o tema do que a geração anterior, de seus pais, por exemplo, em uma relação de 75% contra 66%. A nova geração associa o envolvimento na temática com outros problemas atuais, como racismo e discriminação, e demonstrou reflexão crítica sobre os riscos e perigos que as democracias podem sofrer na atualidade. Segundo a diretora do projeto, Floriane Azulay, os jovens possuem uma grande abertura, curiosidade e liberdade de pensamento. A cultura multiopcional das novas gerações é o oposto da cultura de dominância da era nazista. E muitos jovens da geração Z encaram o período do hitlerismo como algo abstrato, complexo e distante, além de absurdamente cruel.